de um mês de 18, né? A gente baixou para 9 e no mês seguinte a gente já foi para 5. E aí a gente já conseguiu manter, não teve oscilações. É diferente quando a gente mantém um mês, dois e começa aqueles picos, né? Aquela festa, né? Sobe, Terrível. desce. A gente já conseguiu manter. Então a gente baixava para 3, ficava ali entre 3, 4 e 5. Não virava aquela oscilação como era antes. Fala, líder! Tudo nice com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo de Líder. Eu sou a Nice e ajudo líderes a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês. Mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. E esse é o objetivo de qualquer um dos episódios, dos programas ou séries que eu posto conteúdos em todas as minhas redes sociais. E o tema desse episódio de hoje, do nosso Papo de Líder, é como reverter um cenário de alto índice de faltas na equipe em curto espaço de tempo. E para te mostrar que isso é possível, eu convidei a Manu. Ela pegou uma operação com um cenário crítico de faltas e conseguiu dar a volta por cima, em pouquíssimo tempo, que ela vai te contar em detalhes. E um detalhe, tá? A Manu era novíssima na gestão, ela não tinha experiência dentro do segmento que ela estava atuando, mas métodos existem para isso, né? Para te ajudar a implementar e ter sucesso na sua carreira, não importando o tipo de negócio que você atua. Se você é líder, com certeza o método Gestão Sem Neura é para você, mas vamos lá escutar o relato da Manu. Tenho certeza que vai te ajudar. Manu, eu tenho certeza que o nosso Papo de Líder de hoje vai ajudar muitos outros líderes. Gratidão pela sua generosidade, viu? Obrigada pela oportunidade de dividir com todo mundo o que eu aprendi. E já começando, diga, por favor, na época que nós nos conhecemos, Manu, você era líder há quanto tempo? No setor de atendimento? Mais ou menos uns 2 meses. Era bem totalmente novinha, aprendendo. Muitas coisas são muito parecidas, né? Mas essa questão do tempo de atendimento, tem algumas coisas que são parecidas, mas algumas coisas dá para você trazer, né, da sua gestão, mas outras não. Outras você realmente tem que mudar ali o jeitinho de administrar as pessoas. Por mais que gestão seja gestão em qualquer lugar, quando a gente fala de pessoas, para você dar o direcionamento assertivo, você tem que entender do negócio. E aí o negócio muda, né? De negócio para negócio tem muitas variações. Posso dizer que eu sou uma pessoa apaixonada por qualidade, né? Por auditorias, por atendimento. E como é que você me conheceu? Conta um pouquinho desse momento. Eu conheci quando eu cheguei numa operação onde estava totalmente perdida, onde eu não conhecia muito bem do produto, enfim, do setor em si, e a operação em si estava bem perdida. Então, tudo aquilo que eu ia me informar em alguns momentos, as pessoas também estavam bem perdidas. Então, foi realmente sentar para aprender. Então, vamos sentar aqui, vamos aprender, vamos absorver o máximo que a gente pode. Porque eu tenho o costume de dizer que tudo aquilo que a gente absorve na vida profissional, a gente não pega aquilo só para administrar as pessoas que estão em volta da gente, como os nossos liderados, mas para a nossa vida também. Porque muito daquilo que a gente senta para aprender com os nossos chefes, enfim, quem está superior a gente, também traz um pouquinho para a nossa vida pessoal. Então, isso acaba ajudando bastante. Enfim, e aí eu peguei aquilo dali, a minha equipe estava totalmente desequilibrada, tinha pegado pessoas que tinham um resultado super baixo em todos os KPIs possíveis, tinha pegado um de cada equipe ali, geralmente, como eu estava chegando novinha, veio pessoas que tinham todos os resultados baixos. Então, tinha que levantar, eu tinha que passar a ter conhecimento desses KPIs, que eram diferentes do setor que eu tinha vindo, passado a aprender eles, passado a administrar eles e administrar essas pessoas que estavam com os resultados bem baixos. Então, eu sentei primeiro para ouvir. Então, peraí, vamos aprender cada um deles, vamos digerir todas essas informações e depois de tudo isso, começar a colocar em prática. O
pior deles, assim, para mim, era o ABS, porque querendo ou não, eu vim de um setor onde o ABS não era um indicador principal, né? Lá não é um ponto focal. Você tem questão de faturamento, você tem questão de outros pontos, né? Auditoria, processo, que é um bem mais parecido, mas o ABS era uma coisa que não existia. Uhum. Então, era algo que eu precisava aprender e era uma equipe que tinha um ABS super alto. Então, tinha que aprender a lidar com todos eles, engajar eles, administrar ali da melhor forma para conseguir colocar isso em prática. Os feedbacks, colocar esses feedbacks de forma semanal, dependendo da pessoa, até a cada 2 dias, 3 dias, dependendo ali da situação que acontecesse, para que a gente conseguisse ter um resultado ali de forma crescente, né? Crescente que eu digo, né? Que as pessoas conseguissem trabalhar todos os dias. E sustentar, né, as entregas. Quando você fala do ABS, que são as faltas, você lembra qual era, mais ou menos, a meta e quanto a sua equipe estava entregando? A meta era em torno de 4%, mais ou menos, e a minha equipe, logo que eu peguei ela tinha em torno de mais ou menos 18% de ABS. Era muito alto. Era a equipe que mais tinha ABS. Então, assim, era muito difícil mesmo. Eram pessoas que, quando a gente sabe que a ABS, ela junta não só falta, né, mas a pessoa falta no logo tempo total de atendimento. Então, não é só a questão de não estar presente, a pessoa tem que estar Atrasos, presente, né? ser produtiva, né? Então, todos esses pontos acabam impactando. Eu estou aqui, mas eu tenho que estar aqui, eu tenho que ser produtiva, eu tenho que não ter atrasado, eu tenho que, realmente, eu tenho que trabalhar de forma efetiva. Sim. E como é que você se sentia diante de um cenário como esse, onde você tinha pessoas desmotivadas, pessoas que não eram comprometidas, engajamento passava longe, as pessoas faltavam, não seguiam ali os seus direcionamentos? Como é que você se sentia diante de um cenário crítico desse? Aí eu pensava assim, pô, será que eu vim pro lugar certo? Acho que eu vou voltar, porque eu acho que onde eu estava lá era melhor. Eu acho que por esse indicador ser um indicador que lá eu não tinha, né? Lá não é uma métrica, é algo que eu não tinha como um foco, né? Porque querendo ou não, aqui é um dos focos, porque se eu não tenho pessoa para trabalhar, eu não tenho resultado, eu não pago a fatura, né? Então, será que eu vim para o lugar certo? Será que valeu a pena aceitar o desafio? Né? Então, hoje em dia, eu já penso bem diferente, porque hoje em dia, de acordo com tudo aquilo que eu aprendi a desenvolver, a pegar os resultados, a engajar a minha equipe, a trazer os resultados, as métricas, conversando e trazendo isso um pouco para o dia a dia, para a vida, para a carreira profissional que a pessoa quer vivenciar. Eu pego todas essas informações nos meus feedbacks e consigo desenvolver com ela um âmbito dela desenvolver os indicadores dela para um crescimento profissional. Então, não é só uma questão de você pegar e traçar a sua meta, né? Ah, eu vou atingir a meta no final do mês. Não. Eu vou bater a meta desse mês, eu vou bater a do próximo, eu vou bater a do próximo. Então, antes eu tinha aquele pensamento, vou desistir, vou voltar para o meu ramo, porque isso aqui não vai dar certo. Isso daqui, se eu não estou batendo a ABS, eu não vou bater o restante das minhas metas, porque se eu não tenho gente para trabalhar, eu não tenho o restante dos meus resultados. Então, era assim que eu pensava. Eu não tenho gente para trabalhar, eu não tenho o restante dos meus resultados. Uhum. Então, a partir do momento que você entende que pegando todos os KPIs, estruturando um feedback bem estruturado, né, juntando todos os pontos, conseguindo organizar toda a rotina, que isso é o que o método traz isso para a gente, né, juntar todas as informações, todos os KPIs, os resultados diários, os resultados semanais,
corrigir as rotas de forma efetiva, todos os dias, se for necessário. Eu costumo dizer assim para os meus reps. Se for necessário, a gente corrige a rota todos os dias. Se não for necessário, a gente corrige no dia posterior. Se não é necessário corrigir no dia posterior, a gente corrige na próxima semana. Porque é sinal que você está indo bem. Então, se você está indo bem, não há necessidade de eu te corrigir agora. Te corrijo na próxima semana, ou eu te dou um feedback positivo com os teus resultados positivos que você atingiu durante esta semana. E com isso, eu te trago a visão de que você foi bem e que isso não está te levando para só fechar este mês bem. Está te levando a fechar um trimestre bem, um semestre bem, um ano bem, e assim consecutivamente, resultados bons que te levam a promoções, enfim, a sucesso na sua carreira profissional. Então, eu não trago, com o método, eu trouxe a visão não só para mim, mas para eles, em todos os meus feedbacks. As informações que eu pego com eles também no ar, assim, eu quero ir para a área de qualidade, eu quero ir para a área de treinamento. Então, eu pego isso no ar, assim. Então, dentro do feedback, eu pego os indicadores, né, estruturo com todas as informações e vou trazendo para eles, você bateu tal meta, tal resultado, teu ABS, você melhorou ali, reduziu um pouquinho, você conseguiu subir no seu target de dizer, você melhorou um pouco mais, reduziu o seu ABS. Então, o que acontece? A tua chance de passar num processo, a chance de você passar na primeira fase, que um dos pontos principais é o ABS, você já vai para a segunda fase. Então, assim, esses pontos eu sempre peso, dou uma pesadinha ali durante o feedback, porque para eles que são novos, que estão muitas vezes no primeiro emprego, entrando no meio de um processo, né, conhecendo o mercado de trabalho, muitas vezes, é um caminho de você falar assim, brilhar os olhos, e você engaja eles, de certa forma. Então, eu acho isso muito importante. Sensacional. E tudo isso, Manu, só é possível porque dentro da metodologia existe um dos pilares essenciais, que é a análise crítica. Então, quando o líder ele desenvolve essa análise crítica, um feedback ele é intencional. E o que eu quero dizer com isso? O feedback intencional, ele vai fazer você condicionar os teus liderados exatamente na linha do que você está dizendo. Opa, se ele está dizendo para mim que ele tem interesse de ir para uma área que não tem nada a ver com operações, para ser mais apoio, uma área mais estratégica, então não adianta falar para o cara de crescimento de carreira dentro de operações. Aí você vai, só que de qualquer maneira ele precisa ter os indicadores aderentes para que ele tenha maior probabilidade. Perfeito o teu exemplo, porque a análise crítica permite isso, e automaticamente quando você mostra esse caminho de forma prática para ele enxerga que é possível, e é isso que engaja, é isso que faz o cara querer cada vez mais bater as metas, porque ele estará engajado com o objetivo dele. Então, isso é um motivo que ele tem para agir, é a motivação. Às vezes, o líder, ele carrega o maior peso nos ombros, falando assim, gente, eu preciso motivar a minha equipe está muito desmotivada. Só que esse não é uma responsabilidade direta do líder, ele precisa descobrir os motivos que cada liderado tem para agir, e o que você fez é exatamente isso. Isso é a verdadeira motivação, é o cara saber os motivos certos, para onde ele precisa ir para fazer sentido para ele. Fez sentido para ele? Acabou. Isso é o engajamento tão necessário para bater meta todo mês. Exatamente, porque tem deles que têm o interesse, por exemplo, do treinamento. Tem deles que têm o interesse na área da qualidade. Tem pessoas ali que estão trabalhando, que são da área da saúde, por exemplo, mas que estão ali trabalhando para poder estudar, para poder, enfim, seguir, mas que eu estou aqui só durante o período que eu estou estudando, mas que eu quero seguir a área da saúde. E aí, geralmente essas pessoas eu sempre procuro entender, você quer seguir a área da saúde, mas que área específica dentro da área da saúde?
E aí a pessoa me diz, eu quero ser enfermeira, eu quero ser médica, mas você quer ser médica a sua carreira inteira? Ou você quer ir para a área administrativa dentro de um hospital? Você quer gerenciar uma equipe de enfermeiros? Mais ou menos o quê? Eu procuro entender isso. Por quê? Porque por mais que seja uma área da saúde que na teoria não tem nada a ver com a minha área, eu procuro, de certo modo, não desprezar essa pessoa. Eu procuro entender que área que ela quer seguir, porque se ela, inicialmente eu quero ser enfermeira, mas eu pretendo chefiar a minha equipe de enfermeiros, eu pretendo supervisionar essa equipe. Então eu tento trazer para essa pessoa, então enquanto você estiver aqui, eu vou te dar orientações de como administrar uma equipe, para que enquanto você estiver aqui, você tenha pelo menos embasamento para que quando você chegar lá no seu destino, que é para isso que você está estudando, você se lembre do que você está vivenciando aqui hoje. Então, assim, não é porque a pessoa está atuando na área quer atuar na área da saúde, ou quer ser veterinário, ou algo do tipo, que aquilo que ela aprende aqui onde a gente trabalha, né, num produto onde, na teoria, não tem nada a ver com a área da saúde, que ela não pode utilizar aquilo que ela tem aqui. Por exemplo, futuramente eu quero ser um empresário, ou eu quero trabalhar com vendas, enfim, exportar algum tipo de produto ou algo do tipo. Ele pode utilizar com os funcionários dele futuramente isso. Ele pode utilizar qualquer tipo de informação que ele aprenda aqui para ele utilizar lá. Então, eu tento trazer isso para o que ele quer usar futuramente. Então, eu sempre pego tudo que ele solta ali no meio do caminho, com os pares deles, ou comigo mesmo, ou com outro TL em algum plantão de final de semana, que a gente pega no ar ali e tenta soltar. Porque aí eu fazendo isso, eu trago ele para perto de mim, eu de certo modo, ele percebe, ela tá prestando atenção em mim, ela tá vendo até onde eu quero chegar, então eu acho isso bem legal. Sensacional, total. E isso é ter uma liderança transformacional, que é um outro pilar, é uma outra habilidade que eu ensino dentro da metodologia. Porque quando você desperta essas pessoas para a ação que você precisa, e por isso a liderança ela precisa ser intencional em tudo que ela faz, porque afinal de contas o final daquilo que a empresa espera de você como líder é o resultado. O resultado Exato. Vem através das pessoas. E não é definitivamente esfolando as pessoas que a gente vai trazer os resultados. Até pode ser que consiga por um determinado tempo, mas as pessoas vão espanar como um parafuso. Chega uma hora que aquela cobrança, chegando ao ponto de assediar as pessoas, não faz mais sentido para elas e aí acabou. O líder, ele pode ser enaltecido ou derrubado por uma equipe. Tudo vai depender da forma como ele faz a gestão. Então, o que você está trazendo são pontos extremamente importantes, como formas práticas mesmo do que é motivar uma pessoa, do que é engajar uma equipe, o que é transformar aquele ser humaninho que está ali, que às vezes está ali, eu só estou aqui para pagar a minha faculdade mesmo, eu nem quero ingressar nessa área, como o exemplo que você trouxe, e você diz para ele assim, cara, aprende isso aqui que eu quero te ensinar, porque não importa a área de atuação que você for, você vai se destacar se você fizer um trabalho diferenciado. É isso, Manu, muito legal. Como ficou a sua equipe? Aquela equipe que estava desmotivada, que tinha um absenteísmo de 18% para uma meta de 4%. Como é que ficou essa equipe depois que você conheceu a minha metodologia? Ela não só reduziu, a gente conseguiu ficar entre as pessoas as equipes que estavam na meta, porque eram N equipes, né? Eram bastante equipes na operação. Como até hoje eu consigo me manter entre as equipes que ficam na meta. Uau. Então, seguindo a metodologia, até hoje, eu não preciso me desesperar para entregar os KPIs. Eu consigo manter as minhas demandas em ordem, porque tem a questão de
manter-se organizada, né? Você consegue manter os seus feedbacks em dia, os seus KPIs em dia, tudo ali organizadinho. Então, eu consigo manter isso até hoje, organizado nas colas aonde passei e aonde estou hoje. As colas, para quem não conhece, é o mesmo que operações, né? Isso é mesmo que operações, exatamente. Uhum. Já passei por algumas operações, então, nessas operações por onde passei, os meus gestores têm costume de dizer que eu não preciso me descabelar para poder, tem que entregar agora. Não, já tem o prazo e eu consigo entregar isso dentro do prazo, justamente por manter organizado, né? Você tem um prazo para aplicar seu feedback, então você consegue manter organizado justamente porque a metodologia te dá isso, né? Se você consegue deixar tudo organizado, né? O ABS, justamente por você trazer um feedback estruturado, trazendo os agentes para perto de você, trazendo aquele sonho de carreira, né, deles para junto de tudo isso, você consegue trazer eles para perto de você a ponto de eles estarem presentes, né, para efetivamente trabalhar, não só trabalhar, efetivamente trabalhar e entregar as suas metas. Até então que eu tenho uma TL, que eu digo que é uma TL que foi promovida numa gestão minha, e tudo aquilo que você me ensinou, eu passei para ela e ela faz na equipe dela, e ela fala assim que eu sou a mãe dela. Eu falo, não, eu não sou sua mãe, tem uma mãe por trás de tudo isso, que ela é outra que não precisa correr, se desesperar atrás das coisas, porque ela consegue efetivamente entregar os resultados dela, trazer a equipe para perto, a equipe consegue efetivamente entregar os resultados sem se desesperar para entregar nada, batendo as métricas todas de forma efetiva, e se torna dias tranquilos. Eu posso dizer que não existe desespero em trabalhar, né? Não existe pânico, a operação consegue trabalhar de forma tranquila, a gente consegue fazer os alinhamentos necessários, e a vida segue tranquila, né? A gente consegue descontrair durante o dia, a gente consegue fazer campanhas, então é tranquilo. É tranquilo se trabalhar quando a gente se trabalha de forma efetiva. É isso. E a gente está falando de quanto tempo, mais ou menos? Porque tem aquele período, né, de que assim, nossa, eu estou conhecendo o método agora, eu vou implementar. Então, o primeiro mês, normalmente é um mês de aprendizado. A partir do momento que você entendeu os passos, que você aplicou na sua equipe, em quanto tempo depois você notou que o teu absenteísmo reduziu? E reduziu para quanto? No primeiro mês, como a gente começou efetivamente no começo de um mês, no final de um mês a gente já conseguiu ver uma mudança bem drástica, né? A gente saiu de 18 no mês anterior e fechamos no mês seguinte, se eu não estou enganada, com 9. Então já é uma diferença bem grande, porque a gente conseguiu nas 4 semanas ir ganhando o pessoal, né? Então a gente ia aprendendo e ia pondo em prática de forma efetiva. Então, aprendendo e pondo em prática. Pegava num dia, no outro dia a gente já ia inserindo no pessoal, e o pessoal foi de forma aberta, recebendo as informações. No mês seguinte, a gente já conseguiu abaixar ali para 5, o pessoal já conseguiu entender que não era só algo que a gente estava, abaixa o resultado, porque a gente precisa entregar de forma apavorada. Não, eles entenderam que a gente efetivamente estava querendo fazer um trabalho efetivo e que a gente realmente estava querendo ajudar eles, porque não adianta, né, somente a gente querer bater meta e não estar do lado deles, né? Então a gente estava do lado deles. Então a gente, de um mês de 18, né, a gente baixou bem durante um mês, né, para 9, e no mês seguinte, né, que foi um mês onde a gente efetivamente conseguiu fechar de uma forma, né, que já estávamos trabalhando há um tempo mais, a equipe já estava sentindo,
o processo, a equipe de treinamento já estava mais junto com a gente em questão de processo e tudo mais, a gente já foi para 5. E aí a gente já conseguiu manter, não teve oscilações, né? É diferente quando a gente mantém 1 mês, 2 e começa aqueles picos, né? Aquela festa, né? Sobe, desce. A gente já conseguiu manter, então a gente baixava para 3, ficava ali entre 3, 4 e 5, não virava aquela oscilação como era antes. A maioria do pessoal estava lá em cima, 18, 12, era sempre acima de 10, era sempre acima de 10. A gente estava uma operação muito grande e uma operação com resultados muito altos em questão de negativos, né? Não em questão de positivos, assim, para bons. E depois que conseguiu entrar no patamar de meta, né? Depois dessa redução gradativa do KPI mais crítico da operação, como você relatou, a partir do momento que entrou no patamar de meta, como é que foi? Você falou que até hoje você consegue manter. Até hoje, depois de quanto tempo que entrou no patamar de meta? Então, só fazendo aqui uma retrospectiva, era 18, no primeiro mês, já engajando as pessoas, reduziu para 9, depois no próximo mês, já as pessoas entendendo, os líderes ali fazendo a metodologia acontecer, reduziu para 5, e aí entrou no mês seguinte no patamar de meta. Quanto tempo você vem mantendo o indicador dentro da meta? Por eu já ter saído dessa operação e entrei em outra, eu mantive naquela operação por 1 ano. Uau! Mantive tranquilo. E nas outras operações por onde passei, eu mantenho, né? Lá também é na faixa de 3. Fico com 2, 1,5. A operação lá é um pouco menor, eu mantenho. E os meus pares, quando tem algum tipo de problema relacionado a ABS, ou até mesmo, eu tô com alguma coisa relacionada a feedback, ou algum outro KPI relacionado a isso, eu sempre lembro aquilo que eu aprendi. Então, eu sempre menciono, eu aprendi a dar alguns feedbacks assim. Eu aprendi um método que funciona assim. Eu sempre junto todos os meus KPIs, eu estudo eles. Então, juntando todos eles, eu monto uma estrutura desse feedback para que eu possa conversar com o meu agente, ele sabendo que eu realmente sei de tudo que se passa com ele. Resumindo, o agente ele tem a ciência de que eu sei de tudo que se passa com ele. Então, se é um feedback positivo, se é um feedback comportamental, se é um feedback na qual eu tenho que dar uma ação disciplinar, ou se é o meu primeiro feedback, e hoje eu estava até conversando com uma TL que eu comentei isso, se é o meu primeiro feedback sobre uma ação corretiva relacionada a um ponto comportamental, ele tem que ter essa primeira ciência de que eu estou ciente de que está ocorrendo isso, para que as ações sejam posteriormente tomadas, que não seja algo de susto, né? Que ele não tenha essa ciência. Então, em todos os pontos, ele tem que ter ciência dos resultados dele, em todos os pontos. E ele tem que ter ciência que eu sei de todos eles. Porque isso traz nele que eu não estou aqui largado, principalmente nessa época de home office, né? Eu estou aqui na minha casa, estou fazendo o meu trabalho, ninguém está me vendo, ninguém sabe dos meus resultados, e pelo contrário. Ele tem que saber que eu sei de tudo. Perfeito. Então, se por mais que ele esteja na casa dele trabalhando, né, no conforto do lar dele, mas ele tem que ter essa ciência de que eu estou ciente, sim. Responsabilidade, né? Exatamente. E o que tudo isso trouxe para você? Como é que você se sente hoje, né? Depois de estar madura, efetivamente, aplicando uma metodologia que você validou na prática com as equipes e aí de diferentes
segmentos, diferentes operações, né? Não foi só em uma operação. Você já colocou em prática em outras operações que você já passou, relatou aqui que deu certo. Como é que tudo isso se refletiu na sua vida pessoal, profissional? Qual é o seu sentimento hoje? Então, hoje eu entendo que esse mundo não vai sair da minha vida tão cedo, como você mesmo falava. É algo que, para mim, vai ser uma carreira que vai se estender por muito tempo, porque realmente é algo que eu me achei, né? Tem muito a ver com aquilo que eu estudei e ando estudando, né? Tem muito a ver realmente. Para mim não existia isso, né? Mas aí a gente vai aprendendo uma coisa aqui, outra ali, e vai vendo que realmente tem sentido. E eu digo que a metodologia em si, ela não ajudou só a vida profissional. Ela, se você pega ela e traz um pouquinho para a sua vida pessoal, você pega ela e rascunha um pouquinho ali no papel, eu quero atingir algum objetivo, eu quero traçar algumas metas, e você rascunhar algumas coisas ali, baseada em cada passo do método, você consegue também. Então, não é uma coisa só de você, eu estou fazendo todo o método porque eu vou bater todas as minhas metas e conseguir algo em um mês. Não é só para isso. É algo que você pode absorver e a sua vida pessoal. Eu tenho uma meta na minha vida financeira, eu tenho uma meta na minha vida particular em algum aspecto, e vou rascunhar aqui algumas coisas e vou pôr em prática de acordo com cada passo do método e pôr em prática. Eu digo porque isso fez sentido para mim. Então, por isso que eu digo que pode fazer sentido para outras pessoas também. Então, eu acredito que vale muito a pena as pessoas entenderem que nem tudo aquilo que a gente estuda para a nossa vida profissional, vale a pena a gente pegar e pensar um pouquinho na nossa vida pessoal também. Porque quando a gente pega aquilo e entende que a nossa equipe, muitas vezes, ela não está batendo todos os resultados, não é só por conta deles. É por conta que o método está aí para a gente pôr ele em prática. Então, se eu aprender, eu pegar e estudar, mas eu não rascunhar o resultado dos meus agentes, o método não vai fazer efeito. Perfeito. Então, assim, eu preciso efetivamente sentar e estudar o método de acordo com o produto que eu atuo, mas pegar tudo isso e rascunhar os resultados dos meus colaboradores. E a partir daí, pôr o método em prática. Quando caiu essa ficha que você falou assim, cara, eu preciso entender esse negócio, colocar em prática. Quando essa ficha caiu, em quanto tempo você comprovou que é possível engajar as pessoas da equipe? Caiu realmente a ficha depois que eu estava realmente desacreditada ali no primeiro mês, que eu realmente não conhecia nada. Então, eu estava totalmente desacreditada. Eu falei assim, peraí, será que esse negócio vai dar certo mesmo? Aí, quando eu vi que eu estava conseguindo ganhar a minha equipe para perto de mim, outros TLs diziam para mim, peraí, Manoela, essa pessoa aqui, ó, a gente tá pensando em fazer o desligamento. Ou essa pessoa aqui, a gente já tentou isso, já tentou aquilo, não tá dando muito certo. Então, como não tá muito legal, a gente já seguiu um possível desligamento. Aqui, talvez por um mês, 2. Gente, mas não é isso que eu tô conseguindo enxergar, peraí. Ou eu tô enxergando errado. Então, foi esses pontos que me fez entender que, peraí, eu acho que nesse primeiro momento o método tá fazendo sentido para mim. E aí eu vi que reduziu. Quando foi no segundo mês, que foi para 5, eu falei, peraí, faz sentido. E aí depois, quando eu coloquei isso em prática em mim como pessoa, aí eu falei, peraí, faz muito mais sentido.
Porque profissionalmente eu já tinha colocado ele desde então, sem parar. Então, toda equipe que eu entro, aonde eu entro, a operação que eu entro, eu ponho em prática. E agora que você conhece a metodologia, quando você coloca em prática, você observa que quanto tempo você já consegue trazer as pessoas para você? No primeiro feedback, porque eles entendem que, dependendo do gestor na qual ele já tem passado, que não, em nenhum momento fez um feedback estruturado com ele, ele fala, pronto, já ganhei. Uau. Porque a maioria dos gestores não trazem embasamento suficiente para conversar com seus liderados. Então, por não trazer, a primeira conversa que você tem, você ganha. Atualmente, na operação que eu tô, ninguém consegue me passar a perna. Porque, literalmente, eu me baseio em fluxo, em indicadores, em todos os resultados dos meus agentes, para poder confrontar qualquer resultado que tiver errado, para aplicar os feedbacks nos meus agentes, para analisar qualquer tipo de análise que foi feito por alguma área lateral, né, que dá o suporte para a gente. Então, antes de rebater qualquer informação, antes de aceitar qualquer coisa e passar para os meus liderados, eu sempre analiso tudo isso antes. Então, eu analiso, identifico se aquilo realmente tem um embasamento concreto de acordo com as informações do cliente. Depois que eu vejo, se aquilo realmente estiver certo, beleza, eu apoio e com aquele embasamento eu aplico feedback no meu colaborador. Agora, se aquilo não tiver nenhuma coerência, aí sim eu vou para as áreas que nos apoiam e aí eu realmente, aqui não tá coerente, nós temos esse material que nos dá um embasamento, que essa informação não está correta e a gente precisa corrigir para que os nossos colaboradores tenham a informação correta. Então, assim, o método, ele nos ensina não só trazer informações embasadas para os feedbacks, mas também ser críticos o suficiente para que os nossos agentes tenham informações coerentes das áreas que nos apoiam. Então, eu afirmo com toda certeza que com o método, você entendendo realmente a teoria, a prática, literalmente, em 4 semanas é possível engajar a sua equipe. Você consegue bater as suas metas, você consegue assegurar que todas elas efetivamente vão ser cumpridas. Então, eu só tenho literalmente a agradecer por ter me ensinado, porque é algo que eu carrego em todas as operações por onde passo, que já foram 3 desde quando eu conheci esse novo mundo, desde quando eu aprendi tudo isso, porque eu não sabia, né, viver tudo isso. E aonde eu pensava que, peraí, vou voltar para o ramo automotivo, que isso daqui não vai dar certo. E hoje em dia eu consigo não só engajar os meus liderados, mas eu já consegui, com o método, promover pessoas a ser meus pares. Então, eu acho isso super válido e eu acho que não existe nada mais gratificante do que ver eles crescerem, evoluírem e atingirem os objetivos dele, que isso leva eles a literalmente viver tudo isso. Com certeza, é uma transformação, né? E você, Manu, que transformação isso causou? Teu pensamento também é de crescer na carreira, agora que você já está entregando os seus resultados de maneira consistente, quais são os próximos passos aí da carreira, que você já se sente segura depois dessa consistência nas suas entregas? Quais são os próximos passos? Os próximos passos é realmente ir para a área de qualidade. E aí tá perto, não tá muito longe. Depois de ter realmente conhecido tudo, produto, todo esse mundo aí de uma forma mais segura. Então agora a gente tem aí o projeto de ir para a área da qualidade e também carregar isso junto, tudo que aprendeu, o que a gente puder pôr em prática lá e fazer isso amadurecer de forma efetiva, ensinar para quem está em volta, vai ser super válido. E eu quero um novo Papo de Líder para você me contar essa conquista
que, se Deus quiser, vai acontecer em breve, a gente poder Deus comemorar. Quiser. Conte comigo na sua jornada, o que eu puder te ajudar, estarei sempre à disposição. Eu quero mais uma vez te agradecer imensamente por esse papo de líder delicioso, por você ter trazido um pouco aqui da sua jornada, dos seus medos, das suas fraquezas, o quanto você conseguiu dar a volta por cima e o quanto a metodologia realmente te ajudou a engajar equipes em 4 semanas, a você conseguir bater metas de maneira consistente, mesmo sendo novinha na gestão, né, do atendimento. Você era novinha e conseguiu tudo isso. Literalmente, super nova, sem conhecer literalmente nada. Muito bom. Manu, obrigada mais uma vez. Desejo todo sucesso do mundo na sua jornada e que você realmente possa voltar aqui para me contar que você já está no outro patamar, na área que você tanto almeja estar, tá bom? Obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho do que eu aprendi. Foi maravilhoso. Um beijo para você. Obrigada.